Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou gravando essa live rapidamente porque eu tenho aula de teologia moral daqui a pouquinho. Então, esse vídeo é para falar sobre os falsos argumentos armamentistas. Eu vejo muita gente que defende o armamento apenas superficialmente e no fundo não passam de desarmamentistas. Antes que o vídeo comece, vou cantar rapidamente uma musiquinha aqui. Todo lugar pode muy bem ser defendido, porque a Santa Maria por seu escudo. Isso aí é um português arcaico que se falava na Galícia. É uma música que fala sobre como Maria Santíssima defendeu Constantinopla contra os muçulmanos. Estamos precisando disso hoje. Muito bem. Eis aqui alguns falsos argumentos que os pseudo-armamentistas gostam de usar. Primeiro, houve um referendo e o povo votou a favor do comércio de armas. E daí? E se o povo tivesse votado contra, você seria contra o armamento? Não interessa qual foi o resultado do referendo. Esse argumento é perigosíssimo. Um indivíduo tem um direito natural dado por Deus de se armar. Não interessa o que a população votou. Não usem referendo como argumento. Por acaso foi a favor das armas, podia ser contra. Segundo argumento maldito que eles usam. A segunda emenda garante o direito de ter armas. A segunda emenda não te garante porcaria nenhuma. A segunda emenda pode sofrer uma hermenêutica desarmamentista como os democratas já estão fazendo. Dizendo que a arma serve apenas para milícias constitucionalmente constituídas, sei lá que meleca que eles forem falar. Vale só para a Guarda Nacional. Um pedaço de papel escrito por psicopatas, que são os políticos, todos os políticos são sociopatas, não vale nada. O seu direito de andar armado é dado por Deus. É o seu direito de defender a vida. E o corolário do direito à vida é o direito de ter meios para defender a vida, que são as armas. Então, a segunda emenda você pode jogar no lixo. Você tem direito de ter armas com ou sem a maldita segunda emenda e todo aquele lixo que é a Constituição americana. Terceiro argumento imbecil. O problema são as armas ilegais. Nós temos que combater as armas ilegais, não as armas legais. Legais na definição de quem? Do governo que quer te desarmar? Do governo que quer te subjugar? O que você chama de armas legais e armas ilegais? Eu diria que as armas legais são as piores. Porque a maior parte das armas legais, e diga-se de passagem, as mais poderosas, estão nas mãos dos piores bandidos já conhecidos na história da humanidade, que é o próprio Estado. E são eles que nos desarmam com armas legais. Essas são as piores. Então o problema não é se a arma é legal ou ilegal. O problema é se ela está na mão de gente boa ou de bandido. O governo está na categoria bandido. As armas ilegais podem estar na mão de bandido? Podem. Mas elas também podem estar na mão de resistentes. Podem estar na mão de agoristas. E, portanto, em boas mãos. Outro argumento imbecil. Não, temos... Esse é o argumento do Bolsonaro. Tá ok? Eu tô a favor de dar o armamento pro morador da zona rural, tá ok? E o da urbana não, ô maldito? Psicofanta. Por que que o morador da área urbana tem menos direito à vida que o morador da zona rural? Se a maioria dos assaltos a residências acontece em área urbana. Claro que o cidadão da área rural também tem que ter a sua arma. Todos têm que ter as suas armas. Não pode dividir por zonas. O que vai acontecer, se só os moradores de área rural tiverem direito de ter armas, é que os bandidos da zona rural vão migrar para as áreas urbanas. Já pensou nisso, ô retardado? Ou a única coisa que você leu na vida foi o manual de emprego de infantaria lá na MAN? Outra coisa. Não, o Brasil realmente tem que ter arma. Agora, um país como a Suíça, como, sei lá, país europeu aí, não precisa ter arma, porque lá tem segurança. Você acha que tem segurança por quê? É porque os suíços têm arma, o imbecil. Aqui, claro que nós precisamos de muito mais armas. Outro argumento, aí o argumento inverso, do argumento trocado. Não, os Estados Unidos pode ter arma porque eles são bem educados. O Brasil não, o Brasil vai dar problema. Acontece que o Brasil já teve armas antes da era Getúlio. E era excelente. E você pensa que todo americano é o quê? É um pós-doutor? Que elitismo é esse? Se você for para a região que tem mais armas nos Estados Unidos e, logicamente, menos crime, é aqueles redneck lá do Kentucky, que não sabem nem onde é a frente. Oh, yeah. Eu conversei com eles uma vez. I have my freedoms here. I have a freedom here in my belt. I have 2 more freedoms in my car. Freedoms eram as armas dele. O cara é semi-analfabeto, mas graças a Deus tem armas para se defender. E ele, logicamente, chama de freedoms. Então, não. Um país não deve deixar de ter armas porque ele tem muita ou pouca criminalidade ou muita ou pouca instrução. Com armas você tem segurança. Com segurança você tem tempo e recursos e liberdade para ter o que você quiser a mais. Instrução, filosofia, o que você quiser.
Já dizia um antigo sábio: eu preciso estudar política e guerra porque meus filhos têm liberdade de estudar filosofia, música e matemática. Por isso tem que ter as armas. Outro argumento idiota: não, tudo bem, temos que ter as armas, mas primeiro temos que mudar a lei. Não, a lei não vai ser mudada porque a lei é imutável. A lei, mais uma vez, foi dada por Deus. O que existe é uma gangue de psicopatas, que é o Estado, que viola a lei de Deus e nos tira as armas. É claro que se revogarem o Estatuto do Desarmamento é melhor, mas nós não precisamos esperar por isso. Eu sempre digo, se o governo permite que você tenha armas, tenha. Se o governo não permite, tenha mais ainda, porque o negócio está perigando. Então não tem que mudar a lei, você tem que ter armas. Não interessa se o governo gosta ou não. E se o governo não gosta, e geralmente os governos não vão gostar, mais um motivo. Outra coisa, sim, não, as pessoas têm que ter armas, sim, armas suficientes para se defender dos bandidos. Você tem que ter uma pistola, até um fuzil, talvez, para se defender dos bandidos, mas acabou também. Espera um pouquinho. O pior dos bandidos tem tanques, caças, encouraçados, cruzadores, destroyers, bombardeiros. E nós vamos ter só fuzis? É para perder, então. Não, nós não temos que ter armas só para enfrentar os bandidos comuns. Nós temos que ter armas para enfrentar os bandidos estatais. Já dizia uma mulher lá nos Estados Unidos: tá vendo essa pistola aqui? Isso aqui é para matar ladrão. Tá vendo essa escopeta 12? Isso aqui é para matar estuprador. Aí ela pega uma bazuca antitanque. Tá vendo essa aqui? Essa é para garantir o direito de ter as outras duas. É assim que tem que pensar. Então, basicamente é isso. Eu preciso ir para minha aula. Não se deixem iludir pelos falsos armamentistas. Não se deixem iludir por aqueles caras que dizem defender o armamento da população. Não, eu defendo que você possa ter uma pistolinha calibre 22 desde que você more na zona rural, esteja ameaçado de morte, esteja com uma fatwa emitida pelo Estado Islâmico e tenha toda uma bateria de testes psicológicos, não tenha nenhum antecedente e nenhuma passagem para a polícia. Aí talvez você possa ter uma pistola 22 desarmada, sem munição, escondida no fundo da gaveta. Ah, vá merda! Eu defendo o direito de ter tanques T-14 sem registro. A partir do momento que você tenha condições de dirigi-lo, ou seja, uma criança já pode. Quanto ao limite do armamento, quanto a possíveis testes para manipular esse armamento, que seja feito de forma privada por sociedades separatistas. Não por um regime central que, obviamente, vai usar o seu monopólio de decisão para esmagar a população. Isso sempre aconteceu ao longo da história e todo desarmamentista, inclusive os pseudo-armamentistas, são apenas porta-vozes de genocidas. Vocês estão do mesmo lado que Hitler, Stalin, Pol Pot, Obama e toda essa corja. Comprem aí os seus fuzis. Um abraço. Olá, o meu nome é Paulo Cogos. Eu tô gravando esse vídeo rapidamente porque eu tenho aqui para uma aula de teologia moral agora. Mas esse vídeo é sobre falsos argumentos armamentistas. Antes de começar, quero cantar uma musiquinha, como sempre. Todo lugar pode muy bem ser defendido, porque a Santa Maria por seu escudo. Português arcaico falado na Galícia, essa música fala sobre um episódio quando os muçulmanos tentaram invadir Constantinopla, mas a cidade muito nobre foi defendida por Virgem Maria Santíssima. E os mouros foram rechaçados. Precisamos muito disso hoje. Mas vamos falar então dos falsos argumentos armamentistas. Não se deixem enganar pelos falsos armamentistas que usam argumentos perigosos e que a longo prazo tirarão de nós as nossas armas. Primeiro argumento imbecil. O referendo, o povo votou a favor das armas. Ah, é? E se tivesse votado contra? Aí você seria contra as armas? O direito de andar armado é um direito individual. Não importa o que foi votado no referendo, não o usem como argumento. Dizer que o voto deve ser respeitado é colocar o engenheiro social, o manipulador de opinião, acima da vontade do indivíduo e, pior, acima do direito do indivíduo. Então, não usem o referendo como argumento. Por acaso, deu a favor do armamento, podia ter dado contra. Ele não vale nada. Segundo argumento imbecil. A segunda emenda garante o nosso direito ao armamento. A segunda emenda não te garante nada. Ela é escrita por políticos, pela pior corja que existe. E ela pode ser muito mal interpretada, depende da hermenêutica jurídica. Os democratas usam a segunda emenda como argumento para desarmar o povo, mantendo as armas somente em caso de emprego de milícias no nível da Guarda Nacional, em caso de emergência. Então a segunda emenda pode e é deturpada. Não usem. Joguem no lixo aquela Constituição. Porque o que garante o seu direito de ter armas não é um pedaço de papel. Como disse o Tyrion Lannister, Ned Stark também tinha um pedaço de papel.
Você tem direito de andar armado porque é um direito dado por Deus. Fim. Terceiro argumento imbecil. Esse é o argumento do Bolsonaro, tá ok? Não, eu vou liberar as armas, fuzil, lá para os moradores da zona rural, tá ok? O imbecil. E os da zona urbana? Eles têm menos direito à vida? Eles têm menos direito à liberdade e à propriedade? Se nós permitirmos que os moradores da zona rural tenham armas, excelente, eu sou a favor disso. É o direito individual deles. Mas se nós, ao mesmo tempo, proibimos os moradores da zona urbana de ter armas, o que vai acontecer? Óbvio que os bandidos da zona rural vão migrar para as áreas urbanas onde eles possam cometer os seus crimes em paz. A maioria dos assaltos à residência, inclusive, se dá nas áreas urbanas. Eu sou a favor de armar qualquer um, cidadão de bem, claro, por qualquer motivo. Não sou a favor de proibir um grupo só porque o outro também é proibido. Mas não defender a proibição do armamento pesado nas áreas urbanas e ainda chamam esse Bolsonaro aí de direita, de conservador. Outro argumento imbecil. O problema são as armas ilegais, né? As armas legais tudo bem. Não, animal. O problema são justamente as armas legais. A questão não é se a arma é ilegal ou legal. A questão é se ela está na mão do cidadão de bem ou na mão de bandido. O problema é que a maioria das armas legais, e diga-se de passagem, as mais poderosas, estão nas mãos do pior bandido de todos, que é o governo. Ele que nos tira as nossas armas. Então o problema não é a arma ilegal. As legais são até piores. As armas ilegais podem estar na mão de bandidos? Podem. Mas também podem estar na mão de resistentes, de agoristas. As armas da resistência polonesa contra os nazistas, as armas da resistência judaica contra os nazistas eram ilegais, seus inúteis. Outro argumento imbecil que as pessoas dão, aí tem dois tipos, né? Não, o Brasil pode ter arma, mas um país que não tenha mais crimes não precisa. Já podem se desarmar. Idiotas, é justamente a arma que mantém a segurança. Se um país não tem muitos crimes, como Israel, é porque a população está armada. As armas garantem a segurança. Depois que garantiu a segurança, você pode ter todo o resto. Como já dizia John Adams. Eu devo estudar a guerra e a política para que meus filhos tenham a liberdade de estudar música, filosofia, arte, matemática. São as armas que te dão esse direito. Aí vem aquele outro otário lá e fala, não, é o contrário. Eles podem ter armas, nós não, porque nós não somos bem instruídos. Os Estados Unidos, sim. Quem você acha que mais tem arma nos Estados Unidos? Você acha que são o quê? Doutorizinhos lá de Stanford? Não. A maior parte das armas, graças a Deus, está na mão daqueles rednecks semi-analfabetos. Eu conversei com um deles certa vez, né? Ele falou, yeah, man, I have my freedoms here. Freedom eram as armas, né? I have a freedom here in my belt. I have 2 more freedoms in my car. And I have a lot more fucking freedoms in my house. Excelente. Ele muito bem chama elas de freedoms, que elas são liberdades. Aí vem aquele outro maluquinho lá, e fala assim, bom, deixa eu indo lá que eu tenho minha aula de teologia moral. Aí vem aquele outro e fala, nós temos que ter as armas necessárias para a população se defender dos bandidos, né? Uma pistolinha, um fuzilzinho até no máximo. Mas não precisa ter arma mais forte do que o governo. É o contrário. A população precisa de armas para se defender do bandido estatal, que é o pior de todos. Não adianta ter arminha para se defender do batedorzinho de carteira, noinha. A população tem que ter tanques. Então eu vi lá uma mulher que falou, muito bem falado. Tá vendo essa pistola aqui? Isso aqui é para matar ladrão. Tá vendo essa escopeta aqui, calibre 12? Isso aqui é pra matar estuprador. Aí ela me tira uma bazuca antitanque. Fala, tá vendo essa aqui? Essa aqui é pra defender o direito de ter as outras. Presta até uma continência pra ela aqui, ó. Continência que foi com a direita, que a câmera minha é invertida. Eu não sei desinverter essa porcaria, nem faço questão de saber se vocês se virem aí pra ver o vídeo. Então esses são os principais argumentos dos falsos armamentistas. Tem cara que vem, se diz armamentista, e fala, não, eu defendo o direito do cara ter uma calibre 22, se ele é morador da zona rural, está ameaçado de morte, está com uma fatwa emitida pelo Estado Islâmico e passa por todos os testes psicotécnicos, psicológicos, psicofúnkicos. Você não é armamentista. Você é mais um desgraçado desarmamentista. É o governo que vai aplicar os testes? É o cara que mais quer te desarmar que vai aplicar os testes? Não, mas tem que ver os antecedentes, passagem pela polícia. E se o cara fumou maconha? E se o cara sonegou imposto, você vai tirar a arma dele? Ele que mais precisa? Eu sempre digo, se o governo permite que você tenha armas, tenha. Se o governo não permite, tenha mais ainda, porque aí sim que o negócio tá perigando mesmo. Vem aqueles outros lá e falam, não, vamos mudar a lei. Eu concordo, tem que ter arma, mas vamos mudar a lei. Não vamos mudar porcaria nenhuma. Primeiro que na lei não muda. A lei é de Deus. Segundo, que o governo desrespeita a lei de Deus. Então nós vamos desrespeitar o governo também. Revogar o Estatuto de Desarmamento é melhor do que não revogar, mas é irrelevante. Nós temos que ter armas de qualquer forma. De qualquer forma.
Ah, mas aí os sociopatas vão ter armas, os psicopatas vão ter. Os sociopatas já têm. O Kim Jong-il já tem armas nucleares. O Obama, que é pior que o Kim Jong-il, também tem armas nucleares. O governo britânico, que é o pior do mundo, também tem armas nucleares. Você está com medo do quê? Ah, não, mas peraí, tem que fazer um teste psicológico. Eu já disse isso. A menininha que brigou com o namorado e tá deprimida não vai poder ter arma. O cara que tá comendo demais, o cara que tem toque também não vai poder ter arma. Vocês estão malucos, né? Vocês querem tirar a arma deles? Tem que ter controle. Você não pode permitir que qualquer um tenha uma bomba nuclear. Concordo. Esses controles devem ser privados, feitos por sociedades separatistas e suas elites naturais. E o governo atropela essas elites naturais. E desarmar-se é permitir um Estado totalitário. Se você é um desses pseudo-armamentistas, você é mais um porta-voz de genocidas. Abraço.